Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estar aqui. Há uns dias atrás, eu estava na lista de que iria falar numa quinta-feira. Aí houve o feriado, ninguém veio, né? Não houve culto. Mas eu tinha pensado no tema serviço, e aí fui ler Êxodo, né? Lá, como é que os sacerdotes serviam ao Senhor, e vi tanta coisa lá, que eu falei assim, não dá para falar sobre isso não, mas ficou na minha mente, como eu tinha que falar hoje, eu falei assim, vou recordar alguma coisa, e aí a minha palavra mudou completamente a linha de pensamento inicial, né? E fiquei pensando como é difícil realmente para o pastor, para os dirigentes trazer a palavra para a igreja, como é difícil escolher um tema e alguma coisa que seja relevante, né? E aí eu fui novamente para a minha linha de conduta. Os irmãos estão vendo aqui vários vasos, tá? Tem vaso de ouro, tá? Um vaso de ouro. Tem vaso de prata. Tem vaso de acrílico. Tem vaso de cerâmica, de louça. Tem vaso de cerâmica. E tem muitos outros tipos de vasos que, no decorrer do estudo, a gente vai descobrir também, né? Mas eu queria pensar exatamente num vaso de barro, porque tem referência no Novo Testamento. Aí assim, fui lá, e o vaso de barro no Velho Testamento era exatamente para receber o sangue dos sacrifícios, e depois que o sacrifício era oferecido a Deus, o vaso era quebrado. Eu falei assim, mas eu vou falar de vaso quebrado? Não dá. Aí eu fui para Gênesis, né? Fui ler Gênesis. Então, a minha introdução diz assim, o escritor do livro de Gênesis narra de uma forma simples que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas e o fôlego da vida chegou, né? E o homem tornou-se alma vivente. Então, isso é básico, é tão simples. Essa história concentrada praticamente em duas frases, né? Formou o homem, soprou na narina e deu resultado alma vivente. Mas como se não... E botou ele... como se não bastasse isso, deu proibições ao homem. O homem não podia comer de toda a árvore. Vocês vão cuidar aí. Podem comer de tudo menos dessa árvore. O homem resolveu desobedecer. Também está lá. Gênesis, continuando a história da queda do homem, Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Outra verdade profunda, muitíssimo profunda. Por mais que a gente fuja, prolongue esse momento de voltar ao pó, a verdade é que a gente vai voltar ao pó. Não tem como escapar. Pequeno, jovem, adulto, idoso, e por mais que viva, por mais conforto que tenha, ele vai chegar o dia e não há medicina que dê jeito, né? A gente sabe também isso. Mesmo os que disseram que estão congelados aí esperando uma evolução da ciência ao ponto de ser descongelados e reviver novamente, eles vão encontrar um mundo tão diferente que eles vão fazer, não, eu quero voltar lá para onde eu estava, que está muito bom, que esse mundo aqui está muito, muito confuso. Eu acho que as coisas vão chegar a esse ponto. Então, a vida se resume nisso, a sequência natural. Nascimento, vida, morte. Mas como se não bastasse aí, né? Deus coloca o homem no jardim do Éden, coloca o homem, então, que tem que trabalhar para comer, até morrer, voltar ao pó, e cuidar desse jardim.
Agora, depois de uma certa idade, eu resolvi aproveitar o meu tempo para plantar algumas coisas. Meu genro, que gosta muito de mim, me dá mais plantas ainda para eu cuidar. E minhas amigas, que gostam muito de mim, também me dão mais plantas para eu cuidar. E é muito gostoso cuidar da planta. Dá uma satisfação tão grande ver uma plantinha pequena. Aquela que você me deu está cheia de mudas, né? Tem que arranjar vasinhos para plantar. E é uma alegria muito grande ver essas plantas florescendo, jogar uma semente no chão e ver nascer. E aconteceu uma coisa interessante. Nós compramos umas goiabas vermelhas há um tempo atrás, e eu quis fazer um viveiro para levar para o meu genro. E passou o tempo, a goiabeira cresceu, deu fruto, muito bonito, e ele falou assim, Iracema, não sei o que aconteceu, mas é goiaba branca, mas tem uma vermelha. Eu falei assim, é estranho, porque eu dei semente de goiaba vermelha. Aí, depois, ele viu que estava uma segunda remessa de goiabas vermelhas, e ele viu que duas sementinhas lá coladas, semeadas juntas, deu duas plantas diferentes, né? Na hora de colher foi diferente. Então, a branca já acabou a colheita, agora está na época da vermelha. E isso dá muita alegria. Eu acho que o homem deve ficar muito contente. Eu fico olhando, às vezes, vejo as mensagens dos agro, né? Como é bonito ver aqueles campos extensos com máquinas semeando, outras regando, outras colhendo. Aquilo, gente, aquilo é vida pura, né? E eu me lembro que, quando eu era garota ainda, uma verdade que um professor de geografia falava era que o Brasil era celeiro do mundo. O Brasil é o país que tem maior número de terras úteis, né? Aqui tem inverno, tem verão, tem de tudo nesse Brasil, e as colheitas agora podem ser feitas nas terras até 4 vezes no ano, por causa dos recursos que a ciência tem evoluído nessa área. Então, é vida. E eu fiquei pensando nessa questão. Assim, Gênesis, vem Êxodo, serviço. Aí eu fiquei chocada. Era vaso de ouro, né? Vai fazer a arca do tesouro lá, da arca que está escondida ainda até hoje. E eu li um texto lá que está lá no último, num texto que está no nosso texto aqui, acho que está, mas e me interessou muito aquele problema dos vasos. Vamos ver se está aqui. A teoria sobre o uso dos vasos se desenvolve, então surge vasos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ágata, de vidro. E isso foi fonte de busca de riqueza no templo, né? A gente viu que Nabucodonosor levou, quando saqueou Jerusalém, levou um montão de vasos de ouro, de sacrifício e tudo mais. Isso no Velho Testamento. Deixa eu ver se... Não está aqui, não. Não está o texto que eu tinha pesquisado, mas está na conclusão. Lá na conclusão, que foi o texto que levou eu a pensar na necessidade de estudar sobre o vaso, está lá, Êxodo 16, 15, 31 a 33. A Maria José pode ler, Maria José, por favor? Não estava no script, mas é fácil eu ler esse texto. Êxodo 16, 15, verso 15, fala sobre a... Por favor, vem aqui.
o 16, depois 31 e 33. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhe disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Agora o 31, 33. 31. A 33. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná, para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Muito obrigada. Então, aí, na minha Bíblia, estava escrito Gomer. Pegue um Gomer desse produto, bote numa arca, num vaso, lacre, porque isso é para as gerações futuras lembrarem que o povo, quando eu tirei do Egito, garanti que eles não morressem de fome. Pastor Elias Gomes, chegou a pesquisar, pastor? Quer falar? A minha tradução, na minha Bíblia, Gomes. A gente aqui, né, em Moriá chegou a conhecer irmãos que comiam numa tigela grande, numa bacia grande, e a gente ficava bobo. Então, não era para comer de uma vez só, mas comer durante 24 horas e não ia morrer de fome, ia sobreviver. Então, Deus teve esse cuidado de dar o maná aos israelitas que estavam no Egito e ainda mostrar que ele faz as coisas de forma correta. Ele não ia falhar. Então, os israelitas não poderiam esquecer dessa verdade. Infelizmente, a arca desapareceu, ninguém sabe onde ela está, mas ali eu vi o costume que havia entre os egípcios também, de quando um rei morria, uma pessoa importante morria, eles botavam cereais nas vasilhas e colocavam junto nos túmulos para que, se eles acordassem, não ficassem com fome, comessem aqueles cereais. Quem já leu isso? Pode pôr. Ninguém leu? Não? Procure lá na arqueologia que vocês vão encontrar isso. E os estudiosos da Bíblia sabem que os papiros, né, do Mar Morto foram encontrados presos num vaso, escrito de Isaías, 700 anos antes de Jesus chegar à Terra, foram encontrados. E então é uma realidade que os antigos usavam muito, guardar as relíquias. Jeremias foi aconselhado a colocar a documentação da casa, do terreno dele,
porque veio o cativeiro, né? Cativeiro da Babilônia, e ele falou assim, não, um dia você vai voltar e vai desenterrar lá a documentação, é a prova de que essa terra é tua. Então, era um costume antigo de enterrar, de guardar as coisas preciosas em vasos e enterrar para que eles conservassem muito tempo. É uma coisa que a gente verifica lá no jardim, é que hoje em dia a gente usa muito plástico, potes de plástico, porque eles quebram, vão sendo reciclados ou estragando a natureza, mas a cerâmica, ela fica lá na terra, fica, e ela não se dissolve. Bem, vamos voltar. Como é que essa teoria do vaso se desenvolve? O apóstolo Paulo, ainda na introdução, tá? Está lá no final, na quarta linha de baixo para cima. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ora, numa casa grande, escrevi errado, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. E uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Pois, se alguém se purificar, aí ele está falando sobre a relação de Jesus na nossa vida, né? Se, pois, alguém se purificar destas coisas, do que ele fala antes a Timóteo, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda a boa obra. Antigamente, a sociedade desprezava muito quem era a Margaridinha, quem era o gari, quem era o faxineiro, né? Era a classe baixa. Hoje em dia, qualquer pessoa consciente sabe a importância desses trabalhadores. More num lugar onde não passe o carro de coleta de lixos para ver o que fica a sua casa. A gente vê, então, a importância do coletor como é que eu falo? Eu não queria usar a palavra lixo? Recicláveis ou não recicláveis, né? Mas isso, hoje em dia, é muito importante a função dessas pessoas. E há poucos dias atrás, uns meses atrás, eu fui ajudar um rapaz que ele estava procurando profissão. E ele falou assim, pois é, eu pensei em ser trabalhar em caminhão de coletor, de ser reciclável. Mas não vai dar não, Iracema. Por quê? Porque eles andam, no mínimo, 12 quilômetros por dia, fazendo aquela corrida que eles fazem de hora de trabalho. Não dá para mim. Ele era gordinho e todo delicado, né? E ele descobriu que ele não tinha, mesmo que eles treinassem em academia e tudo, eles não teriam energia suficiente para fazer esse trabalho. Então, hoje em dia, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, então, que todos os vasos, se tratados adequadamente, sendo purificados, são santificados e úteis ao Senhor, preparado para toda obra. Então, essa desculpa que a gente ouve, eu não sei fazer, não sei, não dá para eu aprender. A gente fica, às vezes, pensando assim, que desculpa esfarrapada que a pessoa usa para não servir um café a alguém que precisa. Que desculpa esfarrapada é alguém que não pode lavar as mãos porque tem alergia e o detergente resseca a mão. Puxa, tem luvas, então a gente pode comprar luvas e as pessoas usarem luvas e lavar as canecas do mesmo jeito. Vamos tirar isso da cabeça. Vamos esquecer que a gente não sabe vir aqui e orar. Um dia desse, alguém falou assim, é um sacrifício convidar alguém para ir orar. Que coisa mais estranha, né? O que é
aquela irmã que falou, né? Vai falar o salmo, vai falar qualquer coisa. Fala, obrigada, Senhor. Senhor, meu Deus, qualquer palavra de elogio. Então, a igreja toda pode orar, pode cantar, pode servir na portaria, pode servir limpando a igreja. Parece incrível, mas tem algumas situações aqui nesta igreja que alguém precisaria ter uma certa iniciativa para não sobrecarregar algumas outras pessoas, porque fica sobrecarregado. Pastor André está dando ênfase a esse aspecto para não serem as mesmas pessoas sobrecarregadas às atividades, porque há vazios. As pessoas que trabalham, não trabalham porque necessariamente gostam de trabalhar, porque é necessário. E eu fui lá na igreja de Alphaville, um sábado desse, acompanhando o pastor Elias, que ia falar para os idosos, e o meu filho falou assim, só funcionários, para manter o serviço, eles têm 50 funcionários na folha de serviço da igreja. Aqui é tudo grátis, mas é o serviço útil à obra do Senhor. Estamos aqui para servir. Então, essa passagem, essa observação de Paulo me chamou muita atenção, que a gente deve incentivar as pessoas virem aqui à frente, fazer uma palavra, dar um conselho, fazer um anúncio, alguma coisa, e não ficar sempre as mesmas pessoas sobrecarregadas. Até aí tudo bem? Então, essa recomendação está Paulo a 2 Timóteo 2, capítulo 20 a 21. Até aí, tranquilo, certo? Mas vamos, então, à frente. Plantando em um vaso de barro. Plantando em um vaso, é o nosso tema. Para plantar, então, nós temos que saber o que a gente sente em relação a nós mesmos, tá? E, às vezes, o sentimento que nós temos não é muito bom. O salmista diz assim, Davi, no Salmo 31, 12, sou esquecido como morto, de quem não há memória, sou como um vaso quebrado. Ora, um rei que fez tanto pela nação dele, que guerreou, aumentou os territórios, fez algumas besteirinhas também, mas muitíssimo importante. Mas, quando ele olhou para Deus e a obra que ele fazia, ele disse assim, olha, sou esquecido como morto, ninguém me leva em consideração. Morto, a gente não espera nada dele, né? Morto, a gente espera aquela hora de levá-lo logo para o túmulo, porque se passar da hora, fica mal cheiroso, a gente sabe disso. Não há memória. Sou como um vaso quebrado. É bem verdade que um dia vamos ser um vaso quebrado, mas ou poderemos deixar alguma coisa nesse vaso também, alguma recordação. Davi queria ser lembrado. Quando eu era garota, eu já falei isso algumas vezes, mas quando eu aprendi a ler, os livros ainda não tinham figuras coloridas, eram caricaturas, né, de desenho. Mas eu li lá sobre esses jesuítas, sobre personagens importantes da história e tal, eu adorava. E eu ficava pensando assim, que bom se eu fizer alguma coisa neste mundo para ganhar uma figura dessas no livro. Hoje em dia, os livros têm tanta figura que eu já não quero mais fazer parte da figura de um livro, porque pode passar correndo. Mas, naquela época, eu ficava olhando aqueles desenhos e vendo o nome daquelas pessoas, Padre fulano de tal, Madre fulana de tal, e eu ficava imaginando a importância que aquelas pessoas tiveram na história do Brasil, principalmente.
E aí, eu pensei, aí o tempo passou, eu falei assim, não, eu não quero ter o nome no livro, mas pelo menos um nomezinho numa praça. Aí fiquei sonhando com o meu nomezinho numa praça, Praça Iracema. Já pensou? Eu não sou... Lá no norte tem a praia Iracema, né? E quando eu vi que existia uma praia Iracema, fiquei pensando, quem sabe uma pracinha num lugarzinho pequeno com o nome de Iracema. Mas também já perdi a esperança, não vou ter. Aí o tempo passou, a nossa igreja aqui teve um tempo que era muitíssimo animada, né? Nós tínhamos um trabalho assim extenso com a garotada da rua. E havia um seminarista que tinha sido meu aluno e veio para cá, e trabalhávamos muito. E ele resolveu organizar uma congregação lá em Tiradentes. E lá nós fomos organizar a congregação, a igreja e tal. E ele colocou uma sala para o pastor Elias Coutinho de Macedo e uma sala para a dona Iracema Augusta de Macedo. Eu fiquei toda cheia. Mas as coisas mudaram, ele vendeu a casa, as salas acabaram, então meu nome não vai ficar em lugar nenhum, né? De real, né? Nenhum. Hã? Pois é, né? De repente... Não, mas aí essa história é muito engraçada, mas ficar como um vaso quebrado, esquecido, Davi deve ter está se sentindo muito mal mesmo na história. Ou abandonado por Deus, né? Jó era rico, tinha família, tinha filhos, tinha mulher, muitos amigos. Ele era tão dedicado a Deus, que diz lá no início do livro, que, pensando que o filho poderia ter cometido um pecado, ele oferecia sacrifício pelo pecado dos filhos, né? Era um homem altamente sincero. De repente, foi lá para a lixeira da cidade onde ele morava, ninguém podia ficar perto, e ele fala em Jó capítulo 10, verso 9, ele diz assim, lembra-te, pois, de que do barro fui formado, e queres fazer-me tornar ao pó? Então, ele entendeu que Deus estava castigando, por alguma maneira, para ele ir para o pó mais rápido do que ele desejava. Ele era rico, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a mulher, perdeu bens, e ele viu que a vida dele ia chegar ao fim, e ele fala com Deus, Deus, eu procurei viver em santidade, e agora tu queres me levar ao pó, quer dizer, não tem um valor nenhum, posso acabar aí como cinzas aí por aí? Então, esse sentimento de que, às vezes, somos esquecidos por Deus, ou abandonados por Deus, pode nos assaltar a qualquer um de nós. Somos humanos, assim como Davi, um rei famoso, sentiu assim como Jó, dentro da sociedade dele, era um homem superpoderoso, amado, tanto é que os amigos dele foram visitá-lo e ficaram sentados lá, viram a situação dele de forma tão dolorosa que ficaram, parece que 7 dias, sem poder falar nada, somente sentindo a dor, tentando compreender a dor de Jó. Podemos sentir. Temos o direito, se quisermos, de sentir, e Deus não vai nos condenar. Assim como não condenou Davi, assim como não condenou Jó, e não condena a tantos outros que, às vezes, se sentem assim. Mas, quando a nação toda ia para o cativeiro, e aí nós vamos ler, Jeremias ficou apavorado. Falou assim, puxa, Israel, a Maria José vai ajudar agora outra vez. Israel, a pupila de Deus, representando ele aqui na terra, vai ver a sua nação destruída. E estava triste.
A gente fica triste quando um amigo nosso, uma pessoa da nossa família, não está dentro do projeto melhor de vida, a gente fica triste. E Jeremias estava muito triste, então Deus fala com ele, vai lá. Jeremias 18, de 1 a 6. O Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem os potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olha que maravilha. O povo seria destruído, mas dentro do projeto de Deus haveria restauração. E Jeremias teve que ir lá na casa do oleiro para ver como é que o oleiro trabalhava lá com a sua roca para fazer o vaso, que quebrava, ele pegava novamente o vaso. Mas há uma coisa interessante na psicanálise, né? O tal de Freud aí, o fundador da psicanálise, ele diz que há um tempo, quando eu vi isso, me causou um problema muito sério. Há um tempo em que o barro pode ser moldado. O tempo de vida, ele não trabalhava com pessoas depois dos 35 anos. Então, hoje temos somente poucos jovens aqui, mas, às vezes, a gente leva muito tempo para perceber que precisa fazer alguma coisa, e, quando vai fazer, está passando da hora, né? Eu estou sofrendo, tentando fazer alguns exercícios de piano lá, e meu dedo não vai. E, na época que eu quis estudar piano, a Noemi Campelo, ela um dia chegou para mim e falou assim, olha, Iracema, eu vou te dizer uma verdade. Diga, Noemi. É professora. Era uma excelente professora, tá? Olha, você tem cabeça que pode fazer as leituras das partituras. Você tem mãos grandes que pode dedilhar tranquilamente no teclado. Mas você não tem tempo. Então, vou me dedicar à sua irmã, porque ela tem tempo, fica aqui horas e mais horas no piano, ela vai se tornar uma grande pianista. E você, a minha irmã foi tão grande que ela indicou o marido dela, que era um expert em piano, para ser professor da minha irmã, mas a minha ela rejeitou de dar aulas de piano, porque eu não tinha tempo para estudar. Aí fui tentar, veja só como são as coisas. Eu fui tentar continuar o meu estudo em seminário teológico, né, Seminário do Sul, e fui para a área de música. Aí a professora falou assim, você até poderia aprender, mas você é muito fraca, você não tem peito para sustentar realmente um soprano e não tem peito também para aguentar um contralto. Eu falei, estou perdida, né? Tem que fazer outra coisa, né? Graças a Deus, Deus me encaminhou para outras direções e eu encontrei o meu lugar antes dos 35 anos. Mas a gente precisa fazer um certo esforço para sobreviver como um vaso útil. Tá? E eu fico triste quando eu vejo que alguns jovens, algumas crianças não levam isso a sério. Deus, então, sempre trabalhando com o homem, olha, eu sou o oleiro e vocês o barro. Eu vou moldar, quero moldar vocês.
quero moldar. Quem quer aceitar ser moldado por Deus? Eu acho que a dificuldade está aí, né? É aceitar esse quebra e volta para ser moldado de acordo com o que Deus quer na vida da gente. Mas Isaías, profeta também famoso, ele traz uma mensagem para nós. Está escrito em letrinha pequena, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos, segundo Paulo, se nos colocarmos na situação adequada, somos úteis para o reino. E Isaías já confirmava, todos nós, obra das Tuas mãos. Então, irmãs e irmãos que estão aqui nesta noite, vamos lembrar disso, tá? Aí vem novamente o apóstolo Paulo dizendo, em Romanos, Paulo reforça a aceitação dessa realidade. Você é barro e pode ser moldado. Aí ele diz assim, mas a gente começa a questionar Deus. Por quê? Por quê? Por que tem que ser isso? Por que eu tenho que ser costureira? Por que eu tenho que ser lavadeira? Por que eu tenho que ser faxineira? Ah, faxineira não. Faxineira ganha mais do que muitos psicólogos, tá? Mas é uma desonra ser faxineiro. A faxineiro ganha muito mais do que algumas profissões aí, mas ninguém quer ser faxineiro. Aqui em São Paulo é um sacrifício encontrar alguém que tenha prazer e que goste realmente de trabalhar como faxineira. Cuidar de doente, então, de gente na cama, dá mais dinheiro ainda do que faxineiro. Mas como é difícil encontrar alguém que pegue no doente, vira para lá, vira para cá, troca fraldas e dá remédio com a boca que não entra o remédio e tudo mais. Então, essa dificuldade de aceitarmos o que o nosso oleiro quer fazer com a nossa vida, tá? O apóstolo Paulo continua ainda, né? Reforça a aceitação dessa realidade. Romanos 9, de 20 a 21. Mas, ó homem, quem és tu? Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro? Irmãos, eu fico pensando naquelas pessoas que sofrem acidente automobilístico, lá ficam com uma coluna defeituosa, braço, perna, e agora estão submetidos àquela fisioterapia, que eu fico olhando assim, gente, mas como a pessoa aguenta fazer aqueles exercícios todos, né? Mas estão obtendo sucesso. Mas se a pessoa ficar questionando, não, ele queria que fosse assim, eu vou aceitar e vou levar a vida. Ah, Deus quer que eu seja gordo, eu vou ficar gordo e como mais para ficar mais gordo. E Deus quer que eu fique magrinho, eu vou, por desaforo também, não vou comer mais para ficar magrinha. Então, a gente fica questionando Deus. Mas essa palavra de Paulo eu achei muito bonita. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Se a gente quiser ser barro, vai ficar lá no chão. Mas se a gente aceitar as manobras que o oleiro faz, pode sair alguma coisa, tá? Aí vemos Paulo novamente escrevendo aos Coríntios, e isso aí me pesou muito quando eu li o texto todo, tá? Desde o verso 1 até o verso 7. Porque ele fala da diferença da pessoa que aceita Jesus, que admite Cristo como Senhor da sua vida. E no verso 6 ele conclui, Deus que disse, das trevas brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A gente não está aqui por acaso, tá? Porque a gente chegou ao conhecimento pleno do amor de Deus através de Jesus. Chegamos até aqui, tá? Temos, porém, este tesouro. Qual o tesouro? Do conhecimento da glória de Deus mostrada em Cristo Jesus. Porém, este tesouro em vaso de barro. Por quê? Por que no vaso de barro? Lá em casa, nessa nossa festa que tivemos, ganhamos um vaso muito bonito, que eu olho aquele vaso, o que eu vou botar nesse vaso? Ainda não encontrei uma coisa tão bonita, que veio com orquídea, veio com um montão de flores, eu ainda não encontrei o que eu posso botar naquele vaso para honrar aquele vaso, a beleza do vaso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, poder seja de Deus, e não da nossa parte. Não da nossa parte. Irmãos, eu vejo tanta... Eu acho que eu estou errada, não estou certa nisso, mas eu vejo, às vezes, alguns líderes tão vaidosos que fiz, eu faço, aconteço, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E esquece que o nosso trabalho não é para a gente aparecer, é para que a glória de Deus seja vista. Não Iracema, não Irene, não Maria José, a gente trabalha, mas a glória é Cristo. É lógico que eu sou reflexo dessa glória, é lógico. Eu não posso dizer, não mereço, isso é falsa modéstia. Reconhecer que nós fazemos é precioso, mas não fazemos porque somos os únicos que sabemos, tá? Isso é para a glória de Deus. Aí vem Paulo outra vez, escrevendo aos Gálatas, 4, 16 a 22. E aí esse texto, como ele é sempre mencionado em muitos estudos nossos, eu não vou ler, nós não vamos ler aqui, mas fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. O Espírito Santo que está em nós pode produzir frutos do amor, que tem subdividido, né? E pode produzir erva daninha também, que prejudica a planta. Um dos grandes trabalhos que eu realizo atualmente é, de vez em quando, ir lá no vaso e tirar erva daninha. Não sei de onde aparece tanta, mas mesmo terra comprada, especial, nasce aquelas folhinhas que a gente tem que ir lá e arrancar para não sufocar a planta que é principal. Eu queria fazer essa alusão que alguns problemas que a gente manifesta são ervas daninhas para a nossa vida e para a comunidade que nós vivemos. A inveja, como dói a inveja. O egoísmo, como dói o egoísmo, como dói tantas coisas ruins que nós podemos produzir no nosso relacionamento. Às vezes tem pessoas que elas são tão tóxicas, né? A gente usa muito hoje em dia a palavra tóxica, que elas começam a falar, a gente tem que virar as costas, porque se a gente ficar ouvindo, a gente é derrubado por tanta mensagem tóxica que a gente recebe, tanta negatividade, né? Então, nós podemos manifestar comportamentos tão nocivos que afastamos as pessoas de nós. Mas, se nós conseguirmos desenvolver o fruto do Espírito, que aí eu escrevi, o amor é o principal fruto, né? Esse amor traz paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e daí por diante outras coisas.